Olá, nessa edição da TV Espaço Mulher Online, nós vamos aprender bastante, gente, hoje com a professora doutora em farmácia. Ela se chama Eliane Campesato. Alguma vez você falou com uma doutora em farmácia? Então, nós vamos ter essa primeira oportunidade aqui, não é? E nós vamos aprender muito. O que será que uma pessoa formada em farmácia, doutora em farmácia, olha, pensa bem, o que ela tem para ensinar para nós mulheres, hein? Então, vamos aprender bastante hoje, hein? Olha, eu agradeço muito, então, a sua presença aqui conosco, doutora. Estamos muito honradas, né, que vem falar para nós aqui, contar, né, como eu estou dizendo, a maior parte das pessoas não vai saber o que uma doutora em farmácia faz. Vai lá no farmacêutico do balcão da farmácia e entende, mas e o restante, né? Então, a sua pesquisa, o seu trabalho, tudo, o que pode nos orientar? Deixa aí para suas saudações, então, as nossas internautas, que vão estar aí aprendendo com a senhora e comigo hoje. Vamos lá? Vamos lá, olá. É um prazer muito grande, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito honrada, né, de estar aqui nesse momento. Então, eu sou formada em farmácia, né? Fiz mestrado e doutorado em farmacologia. A farmácia é uma área muito ampla, né, das ciências da saúde, né? Faz parte das ciências da saúde. É uma área que dividida em várias sub-áreas, né? Porque você se forma em farmácia, você se torna um farmacêutico, né? Esse farmacêutico, ele pode trabalhar lá produzindo medicamento, né, na indústria farmacêutica, ele pode trabalhar no laboratório de análises clínicas, fazendo os exames, interpretando os exames, né? Ele pode trabalhar na farmácia comercial, dispensando, orientando, né, sobre medicamentos. Ele pode trabalhar no posto de saúde, né, também dentro da farmácia da unidade base de saúde. Ele pode trabalhar na farmácia de manipulação, né, que é uma área, assim, eu acho uma área espetacular, né, da farmácia, porque é a área onde o farmacêutico, ele manipula os medicamentos por um custo, né, e às vezes numa dosagem que não tem, que a indústria farmacêutica, ela não produz. O farmacêutico pode atuar dentro de um hospital, né, também manipulando e fazendo a compra, aquisição dos medicamentos para todo o hospital, né. Então, agora na pandemia, o farmacêutico ele se destacou muito, porque a gente teve muitos pacientes, né, que foram entubados e toda hora era preciso o trabalho do farmacêutico, né, dispensando, fazendo a compra desses medicamentos, né. Pode trabalhar na área de vigilância sanitária, assim, é uma área muito ampla. Muito Eu bacana. escolhi a docência, então eu sou uma farmacêutica que atua na área da docência, né. Eu sou professora de farmacologia, que é uma disciplina, né, que a farmacologia ela não é exclusiva da farmácia, tá? A farmacologia, ela é estudada na medicina, na odonto, eu dou aula para odonto, dou aula para medicina, a farmacologia é ministrada também no curso de nutrição, fisioterapia, né, na área de enfermagem, então, assim, é uma disciplina que permeia quase todas as áreas da saúde, né? Por coincidência, eu sou farmacêutica, mas eu tenho colegas na minha universidade, que é a Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, eu tenho uma colega que é veterinária, tem pessoas que são médicos, né? Porque a farmacologia ela não é exclusividade da farmácia. Eu sou farmacêutica, doutora em farmacologia. Né? E a farmacologia é uma ciência que estuda o fármaco, né? A forma como ele vai ser administrado, o efeito que ele faz, né, quando o paciente ingere esse medicamento, né? Então, por exemplo, você está com uma dor de cabeça, né? Você toma um analgésico. Você toma esse analgésico, ele vai lá para o seu estômago, vai para o seu sangue, para a corrente sanguínea, até ele chegar lá no lugar onde tem a dor, né? E aí ele vai interferir em alguma substância que está te causando a dor, né? E vai diminuir essa substância. É fantástico, né? É É fantástico, lindo, porque, sem né? dúvida. Bom, agora vamos pensar assim, não é? Às vezes a pessoa diz assim, ai, eu tô com gripe. Outro diz assim, não, isso é sinusite. Não, isso é alergia. Olha quanta coisa para o mesmo sintoma, né? Que É, interessante, né? Aí, também tem o aspecto das contaminações, né? As gripes que são viróticas aí, né? Que, sim. aliás, trazem grandes consequências não tratadas, né? Ficam as sequelas.
E aí tem vacina, não tem vacina, faz a vacina, não pode a vacina, tem que juntar, não sei o quê. Não, se toma esse medicamento, não faz a vacina. Olha que confusão, gente. Uhum. E aí a gente vai se basear em que tipo de, digamos, medicação. Se tem tantas restrições em tantas coisas, vai estar tomando uma medicação com base sintética, ou, né, que é mais química, ou vai ter que apelar para a fitoterapia. Existe uma diferença? Que diferenças seriam essas duas formas? As duas podem atender e curar? Como é que a gente pode explicar sobre essa situação? Tem gente assim, eu só tomo fitoterapia, já viu? Tem gente que fala assim, né? Então, qual é essa diferença? Vamos lá? Vamos lá. Mas então, é uma confusão que as pessoas fazem, porque, na verdade, quando a pessoa diz assim, eu só tomo a fitoterapia, ela está tomando medicamento. Porque Certo. fitoterápico também é medicamento, É, né? isso é. Aí, qual que é a diferença? É que o fitoterápico, ele é um produto que vem de uma planta, mas ele passa por um processo também de industrialização, porque a maior parte dos fitoterápicos tem conservantes dentro, tem corantes, tem estruturas que vão preencher a cápsula, o produto, a pomada. Só que a base é da planta. Agora, o que é o sintético? O sintético, na maioria das vezes, eles pegam a químicazinha da planta, Uhum. desvendam a química e aí criam um fármaco, né, um medicamento a partir daquela basezinha, só que melhorado. Então, eles mudam a estrutura e formam geralmente uma substância que é mais potente que a da planta. Não necessariamente, mas normalmente a indústria faz isso. Porque daí o que acontece? É uma ideia errada que as pessoas têm, de achar que porque é natural é mais barato. Não é. Planta fitoterápica é caro, tá? Não é todo mundo que tem condições de comprar fitoterápico. Eu gosto muito dos fitoterápicos, sou fã, igual você falou aí, de resfriado, gripe, eu adoro uma plantinha que chama Equinácea púrpura, que é um fitoterápico que tem vários estudos, né, bases científicas que mostram que ele melhora a imunidade, né? Tem a caloba, que é uma outra planta que a gente usa muito para pessoas que têm bronquite com frequência, né? Só que são caros. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela consegue produzir em grande escala. Ela copia a molécula, muda ela e produz em grande quantidade. Então, ela consegue baratear muito o custo. Né? Você pega um comprimido de uma planta, digamos, é R$ 1. A indústria consegue fazer 100 por R$ 1. Entende? Só Uhum. uma analogia, assim. Por quê? Eles pegam a base e começam a produzir em grande quantidade. Certo. Entendeu? Aí você falou uma coisa da. Só para complementar, gripe e tal, tem vacina, não tem vacina, que eu acho que é uma coisa importante dizer. Quando existe vacina, a vacina é sempre a melhor estratégia, né? Uhum. Então, se você tem, por exemplo, a gente tem vacina contra H1N1. Não há dúvidas que a melhor estratégia é a vacina. Eu só reservo o medicamento para doença que, né, por de repente o meu sistema imunológico não estar tão habilitado, eu peguei mesmo sendo vacinado, porque, por exemplo, tem vacina que tem 95% de eficácia, então tem 5% das pessoas podem pegar a doença, né? E Uhum. normalmente são pessoas que têm deficiência imunitária, por algum motivo esses 5% pegam, mas tem 95% que não pegam. Pois Então, é. sempre quando tiver a vacina, a melhor estratégia é a vacina. É. O problema é que tem muitas doenças que não tem vacina, né? Acho que esse é o grande problema, né, que a gente tem. Correto, é. Agora, veja bem, ainda há pouco estávamos conversando aí a questão da exposição solar, né? Uhum. E também essa situação de que fica uma discussão em torno disso. A mesma coisa a vitamina D. Não, tem que tomar vitamina D, mas tem que tomar, mas não diz assim por quê, se é idade, entendeu? Aí tem outros que falam assim, não, 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 tome limão todos os dias. Você tem que tomar o limão todos os dias. Aí vem outras pessoas assim, tem que ser vitamina C em gotas. Agora só que incrível, né? É, E tem assim, ó, outras coisas que é engraçado. Tem que ser gotas de anica, tem que ser gotas de própolis, né? Enfim, todo mundo está dando uma solução para que a pessoa aumente a sua imunidade.
Uhum. E aí, ajudam a aumentar a imunidade? Tudo, é tudo junto? É onde de cada vez? Sim, não? Como é que vai? Já imaginou É, que a cabeça de quem não está muito e, preparado né, para tudo exatamente. isso? Hã? É verdade. Mas você falou uma coisa que você quase concluiu. Na verdade, é um conjunto, né? A nossa imunidade, ela é um conjunto de fatores. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que se não dormir, a minha imunidade, ela despenca. Eu brinco que quando eu não durmo, meus anticorpos aqui da mucosa do nariz, eles somem. E aí eu viro uma esponjinha para vírus. Um dia eu estou espirrando, né? Se eu não dormir. Então, é um dos fatores, né? Não dormir. Outro fator, né, que é muito importante na sua imunidade é a alimentação. Outro é o estresse, né? Então, ontem, esses dias, foi semana passada, eu fui dar uma entrevista sobre um estudo que o Conselho Federal de Farmácia publicou, onde houve um aumento em algumas regiões, de até 29% na venda de antidepressivos. Olha, Só que esses antidepressivos, a maioria deles, como esse talopram, sertralina, fluoxetina, são utilizados, na verdade, não para depressão, são usados para tratar ansiedade, transtornos de ansiedade. Então, teve algumas regiões, como por exemplo no Amazonas, que aumentou em 29%, né? gente. Aí é um dos compostos, né? E a alimentação e tudo mais. Então, a vitamina D, a vitamina C e o zinco, por que elas foram tão faladas nessa pandemia? Porque elas, de fato, têm uma participação direta na produção de anticorpos. Elas participam ativamente do sistema imune. Só que, assim, não adianta, foi provado que não adianta eu pegar e tomar de uma vez só, sabe? Tipo, eu vou tomar, igual umas pessoas, 60 mil unidades internacionais de vitamina D de uma vez. Só para você ter uma ideia, uma dose para adulto geralmente é 10 mil unidades internacionais por dia. E tinha gente tomando 60 mil num dia só. Nossa, 100 mil, né? Então, o que acontece? Não adianta também eu exagerar, né? é impressionante Mas isso. existem pessoas que realmente precisam. Por quê? Porque 80%, mais ou menos, 80% da nossa vitamina D, ela é produzida através da conversão dos raios ultravioletas, raios UVB, tá? Então, pouquíssima vitamina D, ela vem de fonte alimentar, 10 a 15% só. E essa vitamina D, ela é formada no nosso organismo quando você entra em contato com os raios ultravioletas do tipo UVB entre 10 horas e 15 horas. O que Certo. acontece? Você não pode usar protetor solar para receber esses raios. Então, Certo, tem gente, por exemplo, quem tem predisposição a câncer de pele, como eu não posso me expor sem protetor solar, tá? certo. Quem tem manchas na pele, tem outros problemas também, não podem se expor, né? Tem outras condições, por exemplo, as pessoas de pele negra, elas têm uma menor absorção dos raios UVB, porque há uma competição dos melanócitos. Então, as pessoas negras, elas têm tendência a ter queda de vitamina D, tá? Pacientes obesos, pacientes com doenças crônicas, renais, diabéticos, né? Esses pacientes têm uma tendência à redução da vitamina D. Essas pessoas têm que suplementar, porque dificilmente elas vão conseguir fazer essa conversão, né? Então, é aquela história do nem o exagero, né? Nem muito, porque o muito pode causar problema renal, pode causar hipercalemia, pode causar alterações nos ossos, tá? Mas o pouco pode levar também à alteração óssea, queda na imunidade, né? Então, por isso que tem que ser avaliado, né, caso a caso, tem que ser avaliada a idade do paciente, principalmente, os idosos, em geral, têm uma queda muito grande de vitamina D, né? Então, é muito importante, hoje em dia tem testes laboratoriais que detectam o nível de vitamina D, né? E aí você pode suplementar sem medo, né, desde que o médico prescreva nessa dose adequada, né? Em É, relação à vitamina C, você falou do suco de limão, né? pois é. Você sabe que uma pessoa, uma mulher, ela Hum, precisa de 65 miligramas por dia de vitamina C. hum, Então, se a gente comesse, por exemplo, uma manga por dia, né? Uma laranja por dia, tá? Ou
um caju ou 2 cajus, a gente já teria essa quantidade de vitamina C. Mas aí entra num problema sério, sabe? Que é o seguinte, nem todo mundo tem condições hoje de comprar frutas, de manter essas frutas frescas. Então, a vitamina C, ela oxida com facilidade. Então, por isso, muitas vezes você precisa suplementar, porque você não tem condições de todo dia na feira, no supermercado, né, manter as suas frutas e hortaliças frescas, né? Então, muitas vezes a gente tem que suplementar, não é porque a gente não quer, porque a gente é relapso, porque as condições não permitem, porque de repente eu saio de casa às 6 da manhã, volto para casa 8 da noite, eu não tenho tempo para tomar sol, eu não tenho tempo para ir para todo dia comprar legume, comprar verdura, né? Então, assim, nem sempre é por desleixo, às vezes é porque realmente a vida da pessoa, né, não proporciona, né, essas condições. É muito importante o que a senhora está explicando, sem dúvida, né? No caso, aqueles pilares da imunidade que eu li sobre os 4 pilares, achei interessante, né? Agora imagina uma pessoa leiga ver o título e dizer, o que serão esses pilares, né? A senhora pode dar uma resumida aí para nós desses 4 pilares aí da imunidade que estão comentando? Eu achei, bom, um deles eu já falei, né, que foi a questão do sono, né, alimentação, né, que a gente falou também, a questão, dormir bem, então, esqueci do muito importante, que eu, inclusive, pratico, atividade física, né, é Entendi. muito importante para manter a imunidade, né, porque a atividade física, ela promove a liberação de substâncias, né, como serotonina, né, como endorfinas, que melhoram bastante a nossa resposta imune, né. A alimentação seria a questão da gente tentar, no máximo possível, ingerir alimentos que repõem, né, vitamina C, vitamina D, zinco, aminoácidos, por exemplo, vários mediadores, vários neurotransmissores do nosso organismo, são formados a partir de substâncias que vêm da nossa alimentação. Então, só para você ter uma ideia, a acetilcolina, né, que é um neurotransmissor muito importante da nossa memória, né, que é um neurotransmissor que geralmente altera quando você tem doença de Alzheimer, é formado através da colina que vem da nossa alimentação, né? Então, veja como é importante, né? Então, sono, alimentação, atividade física, estresse, né? Sono, eu tenho que ter aí pelo menos de 6 a 8 horas regulares de sono, né? Durante o sono, a gente libera várias substâncias que são super importantes para nossa atividade durante o dia, né? A gente libera, por exemplo, a melatonina, que é um neurotransmissor, né? Uma substância que controla o nível de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, né? É o hormônio que geralmente as pessoas que ficam sem dormir, que estão muito estressadas, têm alta. Então, durante o sono, você libera todos esses mediadores, né? São super importantes. Você se prepara para o dia, na verdade, né? A alimentação, você repõe todos os nutrientes, inclusive aqueles que vão formar neurotransmissores, né? A prática de atividade física, você libera vários mediadores que vão ser importantes para o seu bem-estar, né? Entre eles, eu sempre cito endorfina, né? Porque a endorfina é a substância, né, do bem-estar, mas também a prática de atividade física controla, regula o seu metabolismo, né? E alimentação balanceada, né? E alimentação balanceada, né? Obviamente, se não houver como, né, você ter uma alimentação totalmente balanceada, você pode pensar na possibilidade de suplementar, né? É preciso avaliar, né, as suas condições. Ninguém vai ficar aí desnutrido, com baixa de nutrientes, né? E de repente sofrendo aí queda imunitária, se você pode repor. Agora, falando em questão imunitária, né? Também tem um artigo que eu achei interessante, que ele fala a importância em se desintoxicar o sistema linfático. Quer dizer, para a pessoa leiga ler isso aqui, né?
Como é que ela vai desintoxicar, né? E o que é o sintoma, né? Vamos supor que uma pessoa perguntasse, o que é o sistema linfático, né? Imagina, né, que ver o título, ler o artigo, né? Mas eu acho que faltou explicar. Eu sempre digo, põe entre parênteses, né? Porque nem todo mundo tem o conhecimento científico das palavras, né? E se você especifica, né? Eu sempre digo para o professor, pensa na pessoa que não sabe, né? Aí, o que a gente É, pode explicar para quem não sabe, né? o sistema linfático, né, até quando as pessoas falam, né, eu gosto muito de fazer drenagem linfática. É Não sei se você verdade. já fez, eu adoro, É, porque eu sou hipertensa, eu acho que me ajuda demais, né, e aí a drenagem linfática, ela faz exatamente isso, ela facilita a eliminação de toxinas e ela retira aqueles líquidos que estão retidos do nosso organismo, né, porque a linfa, ela carrega o quê? Ela carrega impurezas, é como se fosse o sangue, só que é um líquido amarelo que carrega restos, né, de substâncias que são retiradas das nossas células, né? Então, tudo aquilo que é toxina, que tá causando mal para nossas células, são drenados pelos vasos linfáticos, né? Então, é super importante, quanto mais você melhora a atividade desses vasos linfáticos, mais você desintoxica o organismo, né? Então, por exemplo, uma das formas de você melhorar essa circulação, né, tanto sanguínea quanto linfática, é a prática de atividade física. A prática de atividade física, ela ativa bastante, né, o sistema linfático e também, com isso, reduz os níveis de toxicidade. Outra coisa que ajuda bastante, né, é você tomar muito líquido. Chás, infusões desintoxicantes, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitas substâncias, por exemplo, suco de limão, o suco de limão, ele tem vitamina C, né? A vitamina C é antioxidante, então, por isso que tudo que tem suco de limão, suco de laranja, a gente diz que são substâncias que promovem a desintoxicação. Não é que desintoxica, é que eles são antirradicais livres, eles são, né? Então acaba sendo, né? Muito benéfico para o organismo, né? Na verdade, assim, tudo que é rico em vitamina C, tudo que é rico em vitamina C, né? Ó, por exemplo, uma coisa que as mulheres gostam muito em geral, né? Os homens também gostam, mas eu acho que assim é uma bebida que agrada principalmente as mulheres é o vinho. O vinho é rico em um antioxidante chamado resveratrol, né? Então, quando a gente dá orientação para os pacientes que têm hipertensão, por exemplo, a gente fala que não se deve ingerir mais de 10 gramas por dia de álcool, porque isso pode interferir na pressão arterial, pode aumentar a pressão. Então, 10 gramas, Elizabeth, corresponde a uma lata de cerveja por dia, por exemplo. Uma lata de cerveja. Aí, 10 gramas equivale a uma taça de vinho. Aí a gente fala assim, se for para escolher entre a cerveja e o vinho é melhor, porque o vinho tem resveratrol, que é um antioxidante, entendeu? Então, é um antioxidante. Gostei dessa receita aí. Eu acho que todas as mulheres também, viu? É bem Além do interessante. que fica mais jovenzinha, né, também. É. Ah, viu? Então, aí todo mundo gostou, né? Mas, e aí? Você assim, não, porque a senhora já falou da questão dos suplementos aí vitamínicos, né? Aliás, é uma situação de muita propaganda, né? Não sei o que, tem que ser um com farinhas, outro não sei o que mais. Então, tem muita propaganda também, deixa mais com mais músculos, deixa não sei o que mais. Tem muita. Eu acho assim que esses suplementos vitamínicos tem que tomar um pouco de cuidado também na compra, não? Porque não sei até que ponto Sim. pode ajudar Assim, o né? que acontece? Tem os produtos que são feitos aqui no Brasil, né? Eles passam por um controle rigoroso da Anvisa. No entanto, hoje em dia tem muitos produtos importados, né? E aí, esses produtos importados, a gente não pode garantir, não pode garantir a qualidade e muito menos se tem contaminante, tá?
Porque às vezes tem muita gente hoje em dia que fala assim, ah, mas eu comprei esse termogênico, né? Tá muito termogênico para ir para academia, e passei mal, me deu uma arritmia, e tá escrito aqui que só tem 100 miligramas de cafeína, que tá escrito... Aí eu pergunto, e de onde é esse produto? Esse produto tem registro Anvisa? Tem comprovação? Não, eu comprei numa lojinha aí que era importado. Aí eu falo, pronto, aí você já está respondendo. Você não tem garantia de que o que está escrito aí é o que realmente está lá dentro. Porque no Paraguai, por exemplo, eles podem vender em qualquer lojinha. Eles podem vender, inclusive, aquele Roacutan, que é para... que geralmente as pessoas que têm acne tomam, né? Que deixa a pele lisinha e tal. Então, lá eles podem vender tudo sem receita, né? Então, que garantia que a gente tem de que esse suplemento, ele tem qualidade e que ele não tem contaminante, né? Porque as anfetaminas, se tiver contaminado com anfetaminas, as anfetaminas são estimulantes muito fortes, muito potentes, tá? Que podem causar sérios problemas cardíacos, né? Vários desses suplementos em excesso podem causar sobrecarga para o rim, causar problemas renais, causar problemas hepáticos, né? Então tem que usar bastante tem que usar com bastante controle, né? Para evitar problemas futuros. Certo, eu compreendi também. Aí nós temos um detalhe que está falando em questão de imunidade, né? Sei lá, o pessoal está muito só Covid-19, não sei o quê. Mas um dia desses, ainda nesta edição, eu estive conversando com uma ginecologista, ela participa, né, das campanhas de conscientização do HPV, e estamos também conversando dessas outras questões, né, que nós temos atualmente, que parece que aumentaram, na verdade, né? A hepatite, a sífilis, aí o HPV que ela falou, a AIDS, a tuberculose e a chikungunya, né? Então, são coisas que o pessoal pensa assim, isso é lá daquele público de LGBTIQ+. Está dando em criança, está dando em idoso, e segundo ela, virou um problema grave de saúde esses tipos de né, situações que estão trazendo, perde a resistência, e aí é uma situação de contaminação continuada, não está tendo ainda a conscientização da população, né? E também é o que ela diz, né? Esse sexo que o pessoal sai e não se protege, a proteção, como ela está dizendo, por exemplo, do HPV, né? Que não adianta nada ser a camisinha masculina, teria que ser a feminina, e ninguém gosta porque não sei o quê. Então ela estava explicando todas essas coisas, está muito bonita a edição dela explicando aí. E agora eu quero saber da senhora exatamente, né? Quer dizer, vitaminas não vão adiantar nesses casos, né? Nós estamos falando aí, né? O que pode ser realmente que pudesse aumentar a resistência para a pessoa combater esses tipos de vírus, né? Digamos assim, fica mais fortalecida, né? Ou qual a recomendação que a gente vai ter? Porque enquanto não curando, digamos, né? A pessoa está sempre transmitindo, quer dizer, é uma coisa violenta, né? Olha, Isso, né? Eu faço tem uma aluna minha que fez um trabalho de mestrado muito bonito, justamente acompanhando pacientes que fazem terapia antirretroviral. Ou seja, ela avaliou em dois locais aqui, os dois maiores locais, que fazem a dispensação do medicamento, daquela combinação de medicamentos, né? E ela acompanhou esses pacientes, aplicou questionários sobre qualidade de vida, sobre adesão ao tratamento, né, e tudo mais. E a gente percebe justamente o que você está falando, que não tem mais idade, não tem gênero, não tem, tem atingido a população de maneira geral, inclusive idosos, né? Até crianças, ela está falando. Crianças, porque existe também a transmissão vertical, né? Então, às vezes, a mãe não faz o pré-natal, né? Então, ela acaba transmitindo para a criança, né? É uma das situações mais tristes que existe quando a criança nasce com o vírus. Mas veja só, não existe nada, né, que a pessoa possa fazer para, digamos assim, para melhorar a imunidade, para não pegar o vírus. O que ela tem que fazer é não ter contato.
É um vírus que se passa através de relação sexual não protegida ou através de sangue, né? Através de agulha, porque hoje em dia nem existe mais, né? O que pode acontecer é acidente com pérfuro cortante. Eu já tive alunos, por exemplo, que se contaminaram porque foram anestesiar o paciente e acabaram se perfurando na manipulação. Aí a gente encaminha direto para o hospital para fazer o coquetel anti-HIV, né? Mas, então, assim, não tem como prevenir. Agora, o tratamento hoje para HIV, ele é muito eficaz. Você falou assim, como é que faz dá para reduzir carga viral? Como é que você reduz carga viral? Você reduz carga viral com medicamento. Os medicamentos antirretrovirais, eles reduzem a sua carga viral a praticamente zero. De forma que, quando você está tratado, você passa a nem transmitir mais para o outro, né? O problema da AIDS não é quem está se tratando. O problema da AIDS é quem não quer se tratar. Certo. Porque essa pessoa que não quer se tratar, ela fica com alta carga viral. Né? A pessoa que se trata, não, ela chega à carga viral. Então, assim, manter a imunidade, né, boa, tomar vitaminas ou suplementar é importante para manter a imunidade no geral. Mas HIV, hepatite, HPV, tuberculose, são doenças que você tem que evitar, né? Obviamente, o contato. Né? A sífilis, né? Diz que aumentou uma grande quantidade. Muito mesmo. Doenças que a gente já tinha controlado. Hoje a gente está com sérios problemas. Inclusive, hoje, a sobrinha de uma amiga minha fez o teste para dengue e deu positivo. E eu tenho uma aluna que trabalha no laboratório de análises clínicas, ela estava me falando semana passada na aula, fazendo um relato, que está tendo um teste atrás do outro de positivo para dengue. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam muito preocupadas realmente com uma doença apenas, que é, obviamente, super importante, porque a gente perdeu muitas vidas, e, claro, não precisa nem né, mensurar. Isso que ela também está falando, porque está esquecendo as outras coisas. Mas, exatamente, a gente está acabando... Então, assim, tipo, a gente tem pacientes hipertensos que estavam controlados, diabéticos que estavam controlados, que, de repente, deixaram de tomar o medicamento, deixaram de fazer acompanhamento, né? Eu acompanhava o meu grupo de pesquisa, eu tenho um grupo que chama GEFADOC, que é Grupo de Farmacoterapia em Doenças Crônicas, tá? Então, a gente acompanha pacientes com doenças crônicas. A AIDS é uma doença crônica também, né? A gente acompanha pacientes com hipertensão, com diabetes. Aí a gente tinha um grupo super bonito de 38 pacientes diabéticas que a gente fazia atividade toda semana. Veio a pandemia, a gente não pôde fazer mais, e agora é que a gente vai ver como é que essas pacientes estão, né? 1 ano e tanto depois. Então, realmente... É a pesquisa, né? Mas eu fiquei muito impressionada. Ela diz que o SUS atende também, tem atendimento gratuito, não sei o que mais, mas as pessoas têm que entender que é o que ela diz e o que a senhora está dizendo, quer dizer, a prevenção na vida sexual da pessoa, né? E aí tem idosos contaminados e tal. E as crianças, né? Parece que tem algumas que já nascem assim também com a problemática, né? E agora ela está dizendo assim que no HPV tinha as vacinas, né? Agora estão antecipando mais ainda a idade das crianças. Sim. E é um problema porque em relação ao HPV a gente tem uma questão religiosa. Muitos pais não admitem a possibilidade das meninas se vacinarem precocemente porque eles acreditam que a vacinação estimula a iniciação sexual precoce das meninas, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não existe relação, né? Mas a gente viu, né, durante essa pandemia também, que a gente, às vezes, tem que lutar contra muitas crenças, né? Muitos preconceitos, né? Situações que, mesmo a gente explicando, conversando, mostrando as bases científicas, outras situações, elas prevalecem sobre isso, né? Então, infelizmente... A área social, emocional, ela interfere em muitas coisas, não tenha dúvida, né? Agora, veja bem, tudo que nós olhamos, assim, no conjunto, né? Acabamos falando, no final,
né, que é quase que a doença das emoções, quer dizer, a pessoa não vê a necessidade física, química, biológica e está lá pelo que ela sente, não porque não sei o quê, ou pode ser o princípio religioso, ou pode ser um princípio da família, do costume, não se sabe o que exatamente, né? Mas, para concluir, mais ou menos, na minha modéstia aqui, não é? Eu acho que ainda não inventaram vitamina para a pessoa ter bem-estar mental, emocional e social, né? E para a sociedade viver bem, para a pessoa progredir na vida, enfim, eu acho que esses são os três antídotos assim formidáveis e que estão faltando na atualidade no momento, né? Partindo desde cima dos governantes aí que não estão vendo a população se dizimando na fome já, né, gente? Quer dizer, eu acho que é uma coisa mais grave, né? E enquanto estão discutindo vacina, não sei o que, pode, não pode, nós temos população sofrendo necessidades primárias, né? Quer dizer, tem um caso em uma praia aqui em São Paulo, não sei se você acompanhou, que é um tipo de uma verminose que está dando que cercaram, né? Não deixam as pessoas nem entrar nem sair. Você está acompanhando aquele caso? Esse é terrível, né? Assim, não pesquisei a fundo, mas eu vi no noticiário. Mas aquilo ali é arrepiante, porque só de imaginar que as pessoas estão cercadas e não podem entrar e nem sair para não contaminar os outros, gente, pense bem o que, que nós estamos dizendo. Ela, professora, doutora, leu em jornais, né? Então, eu acho assim que a sua área e de outras profissões que estejam dentro do mesmo contexto, né, digamos assim, cada uma com a sua visão, mas principalmente a área da farmácia, como a senhora trouxe muito bem aqui para nós, né, e os infectologistas, eu acho que tem que andar de mãos dadas, assim. Nós estamos num momento muito perigoso, eu diria assim, né, na sociedade, que está atingindo desde bebês, né, que depende, se a mãe está contaminada, o bebê vem já com o problema todo ali, né, gente? Né? Então, nós estamos numa situação que basicamente vai ter que ter uma outra, a vacina, né, que a gente está falando aí, vai ter que ser uma vacina social de comportamentos, né? Você viu aquele fungo da Índia também? Muito relacionado ao uso de corticoides que deprime a imunidade, Sim. né? Eles observaram que as pessoas, é um fungo fulminante que deixa a pessoa cega, mata, né? Foi detectado um caso aqui no Rio Grande do Norte, já foram detectados outros, né? E ele tem relação direta com a nossa imunidade. As pessoas usaram tanto corticoide lá na Índia e também usaram aqui no Brasil por automedicação, porque o corticoide ele deveria ser prescrito para a Covid só com prescrição médica, né? Deveria ser tomado só com prescrição médica. Muita gente tomou por conta própria, comprou em casa, foi na farmácia, comprou. Dexametasona, por exemplo, Predsim, que é a prednisolona, comprou e tomou. Só que as pessoas não entendem que esse corticoide, ele diminui muito a imunidade. Então, é só um exemplo para te dar, assim, de que o medicamento, ele pode salvar vidas e muitos farmacêuticos e pesquisadores de outras áreas da saúde se esmeraram muito nessa pandemia em estudar, na tentativa de descobrir novos fármacos, testar fármacos, medicamentos que já existiam, né? Testar para a Covid. Só que se as pessoas não colaborarem, as próprias pessoas estão facilitando a vida dos fungos, das bactérias, dos vírus, né? Por quê? Porque se a gente deprimir, se a gente diminuir nossa imunidade tomando medicamento por conta própria, a gente facilita a vida desses agentes, né? Então, a gente vai ficando numa situação incontrolável, né? É interessante, assim, eu acho que eu, pelo menos, sinceramente, nunca ouvi alguém dizer para o pessoal de baixa renda, que não tenha muita formação, né, que é a questão que a gente tem tudo isso dentro de nós, né, esse é um mundículo lá dentro, assim, de tudo que a gente não imagina, de fungo, de verminose, de não sei o que, né, e isso aí, ele só vai expandir, tomar conta, né, dos nossos organismos, órgãos, tudo assim, por causa de quê, né, porque diminui essa imunidade que está se falando, né? E quanto mais a pessoa se alimenta corretamente, faz os
como a senhora disse, vai fazer o exercício, vai tomar água bastante vezes. Todos esses cuidados básicos que a senhora falou há pouco, dá a condição da pessoa ter a saúde contínua, não é isso? Ela vai vencer todo esse... Não dá para tirar, né? Não dá para tirar, eu digo assim. Mas a pessoa vai ter que saber como dominar e equilibrar isso dentro dela. Se não souber, vem a doença através do que está dentro da gente, até mesmo, né? É uma coisa terrível isso. Analisar assim, não é? É. Friamente. Na verdade, assim, é que depende da gente também. É essa Lógico. a ideia que a gente tem que ter, né? É igual a que as pessoas falam assim, que a vacina não é sobre você, a vacina é sobre os outros, né? Porque não é só para eu me proteger, mas é para proteger as outras pessoas. Sim. Então, é a responsabilidade do eu, né? Eu tenho que manter o meu corpo, né, com uma boa imunidade para que eu consiga me defender, né, e evitar que esses agentes, vírus, bactérias, fungos e etc., se proliferem e sejam transmitidos a outras pessoas, né? Então, depende de mim, né? Tudo depende de uma boa alimentação. Aí que eu acho que a gente tem que entrar com essas campanhas de alimentação para as pessoas pobres de forma adequada. Eu acho que todo mundo tem que virar fiscal de que é que estão dando de alimento para as pessoas, porque se tivermos vizinhos mal alimentados, né, com a condição desequilibrada de vida, porque desequilibra tudo, né, automaticamente é como está lá. Agora, o que adianta cercar a gente? Para mim, cercar uma área com todo mundo doente lá dentro, eu não sei nem te explicar o que eu penso a respeito, né, mas é uma situação que me parece assim inesperada, inexplicável e de chamar a atenção de todo mundo, porque se não começarem a entender por que estão fazendo aquilo lá, pode daqui a pouco estar fazendo na área que eu resido, não é assim? Eu estou me cuidando, mas se os outros não estão, e aí como fica? Como a senhora falou muito bem, né? Uma hora sai do controle, né? Sai. Doutora, eu adorei ouvi-la e aprendi bastante também, foi interessante o que eu apontei aqui, né? Foi muito fácil o entendimento, né? A senhora trouxe um conhecimento bastante amplo, né? E que, ao mesmo tempo, a senhora orienta para que a pessoa não siga aquele caminho, e, né, que vai se... E, ao mesmo tempo, como é que tem que encontrar a solução. Foi muito bom, excelente. Eu acho que todas as pessoas aprenderam bastante. Acho que nós mulheres temos que aprender tudo isso também, porque acaba a responsabilidade da família toda em cima da mulher, né? É quem alimenta, é quem gesta, é quem vai dar a medicação se está doente, né? Se parar para pensar tudo, nós temos que nos preparar com esse conhecimento que a senhora trouxe, né? E aqui, assim, deixa um abraço de solidariedade, né? Essas pessoas que adoeceram, como a senhora está falando, é gente desempregada, é gente sem familiar, é um imenso número de crianças órfãs que eu acho que não sei como que vai se cuidar disso para frente, né? Então, e a senhora trazendo para nós toda essa informação com os remédios para dores, mas temos dores sem remédios, né? Que são essas perdas, principalmente que as crianças já estão enfrentando, né? Bebês perdendo pai, mãe, quer dizer, essas dores não há remédio, gente. A gente tem que começar a pensar socialmente o que fazer com esse povinho, né, que está aí, que vai precisar de gente que ampare, né? Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à senhora, né? Meu reconhecimento, que foi uma aula, literalmente, tá? Maravilhosa. E a senhora pode fazer as suas despedidas também, a nosso pessoal aqui. Se faz palestra, se tem livro para indicar, site, fique à vontade também, viu? Tá bom. Eu só queria finalizar assim, com um alerta, né? Que 77% da população brasileira ela faz automedicação, né? Então, obviamente que não é só porque a pessoa quer, mas por problemas sociais também, porque às vezes é muito difícil você conseguir acesso ao médico, né? Mas eu queria dizer que sempre quando você tiver alguma dúvida sobre medicamentos, procure um farmacêutico, tá? Toda farmácia, se você não tem facilidade, né, de acesso ao médico, toda farmácia tem um farmacêutico responsável. E aí, esse farmacêutico responsável, se ele não souber, ele vai pesquisar e eu tenho certeza que ele vai tentar te ajudar, né?
porque é muito complicado, né, você com essa porcentagem de 77%, e considerando que a maior parte desses casos são mulheres, as mulheres são as que mais fazem a automedicação, né? Tendo um profissional que você pode procurar, que pode te ajudar, eu acho que fica mais fácil, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, que procurem para evitar ao máximo, né, essa automedicação, porque a automedicação, ela pode trazer vários efeitos colaterais graves, causar intoxicação e até mesmo a morte, né? É Então, verdade. tem que usar com racionalidade. Medicamento, eu sou suspeita para falar, mas eu acho o medicamento algo fantástico, algo, porque eu imagino que se você tem uma dor física, né? Se você tem uma bactéria, se você tem um fungo, você tem uma substância que vai lá e mata esse fungo, mata essa bactéria, tira sua dor, tira sua inflamação, é algo fantástico, é quase como algo mágico. Porém, não é perfeito, por quê? Porque tem efeito colateral e tem dose adequada para se usar. Você não pode sair usando qualquer dose, qualquer medicamento para qualquer situação. Você não pode copiar a receita que você tem para o seu vizinho, para sua avó, para sua. Porque não é. Cada indivíduo é único, né? Cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem um rim que funciona de uma maneira, um fígado que funciona de outra, né? Então, a gente tem que ter um cuidado dobrado em relação a isso. Bem, e eu dou realmente bastante cursos e palestras, né? Quem quiser me acompanhar, meu Instagram é prof.eliane Campesato, prof.eliane Campesato, e eu oriento um grupo de pesquisa da minha universidade, que é o FAO, Universidade Federal de Alagoas, que chama gfadoc.fal. gfadoc.fal. Inclusive, lá tem várias postagens sobre diabetes, asma, hipertensão, sobre os tratamentos para a Covid-19, que a gente fez uma edição só dos tratamentos, fez outra edição só sobre as vacinas. Amanhã vai sair uma publicação sobre a vacina da Moderna, né, que ainda não chegou aqui no Brasil, mas deve chegar em breve. Mas sobre todas as outras vacinas, a gente já publicou, buscando sempre a base científica, né? Todas as características mais importantes tanto sobre a vacina como sobre os medicamentos que são usados para a Covid e para as doenças crônicas, tá? Pode mandar todos esses endereços que a gente publica ali também, tá bom? Tá bom. Olha, nossa, mas foi gratificante. Agradeço a professora a doutora Dolores ter apresentado a senhora, que realmente foi muito proveitoso tudo que trouxe hoje para nós, né? Uma alegria receber assim uma doutora tão jovem, com tanta sabedoria, né? E se tiver livros, palestras também, às vezes recebe uma homenagem, depois de mandar que a gente coloca tudo no seu. Lá no Instagram do Jefadoc, tem vários e-books que a gente fez durante a pandemia. Então é bem legal, Covid-19 e gestantes, Covid-19 e idosos, Covid-19 e crianças. Aí tem vários e-books lá no jefadoc.fal, vocês podem acompanhar, ou se não no meu Instagram também. Eu sempre divulgo lá todos os materiais assim que a gente usa, bem legal. Tá certo. Muito grata mesmo, minha querida. E, gente querida, do coração, olha lá, que maravilha que aprendemos hoje. Vamos passar para todas as outras amigas, né, para as parentes, todo mundo, porque é de suma importância para ter uma qualidade de vida, né, de não sofrer dores, não é mesmo? De ter problemas graves, às vezes consequência, né? Às vezes uma medicação errada a gente perde a visão, não sei o que mais, dá uma complicação, tem câncer no meio do caminho, né? Tem que fazer uma cirurgia que não estava esperando. Então, para que fazer tudo errado, né? Vamos aprender, tem aí os e-books também que ela está dizendo, vamos ler, vamos aprender. Eu acho que é mais importante do que nunca para a própria saúde, não é? É da família que a gente é responsável, tá? Um grande beijo no coração, minha gente, até a próxima edição, tá? E que foi com essa gratidão muito grande aqui para nossa doutora Eliane Campesato, né? Um grande beijo para vocês. Assim finalizamos a nossa edição da TV Espaço Mulher, tá? Até a próxima e ajude a gente a divulgar. Muito obrigada e até lá.